Fala galera, beleza? Lucas Santos mais uma vez com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Viverde Personalizados. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui a produção dessas plaquinhas. Aqui apareceu um cliente fãzão de Lana Del Rey, quis colocar aqui a discografia completa para dar aquela decorada no quarto. Então, de acordo com o que ele queria, era quadradinho, né? Ele queria 20 por 20, eu resolvi fazer essa produção aqui no PVC, PVC de 1 milímetro, fininho, mas bem rígido. Produção bem tranquila, sem usar nada de máquina. Poderia ter feito isso aqui usando a termolaminadora e tal, não usei. Fiz com laminação a frio, na espátula mesmo, a forma mais manual possível, mais simples possível, para qualquer um de vocês conseguir reproduzir esse material aqui em casa, tá? Então, se já gostou do tema, já deixa o like, se inscreve no canal, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então olha só, tô aqui com esses materiais aqui impressos. Aqui desse lado são só capas de álbum, aqui da Lana Del Rey, a pedido do cliente. Com certeza deve ser muito fã, né? E foi feito aqui todas as impressões no papel fotográfico adesivo. Tô usando aqui o adesivo brilhante, foi impresso na tinta corante mesmo, tá? E esse aqui é um papel de 135 gramas. Como nesse caso aqui, esse material do cliente, ele tinha um tamanho específico, uma medida diferenciada, essas aqui são todas 20 por 20 e essas aqui são 29 por 16, esse material aqui vai ser feito ali, ó, na chapa de PVC, tá vendo ela aqui, ó? Vai ser feito na placa de PVC. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou laminar eles individualmente, vou fazer a laminação a frio, utilizando aqui um vinil adesivo. Aqui é uma bobina cortada, eu faço o corte dela ali na guilhotina mesmo, um pouquinho mais largo do que a espessura, a largura do papel, tá? Então o papel tem 210, eu corto ela com 220 milímetros para dar uma margenzinha só. Aqui, para não desperdiçar muita laminação, como é 20 por 20 e sobrou muita margem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aparar essas bordas ali na guilhotina para não gastar muita laminação na hora que for laminar esse material. Então esse pedaço aqui eu não preciso laminar, não preciso desperdiçar o vinil com eles. Então eu vou colocar ele na guilhotina, aparar essas duas bordas aqui, para o material ficar do tamanho específico que eu vou usar a laminação, beleza? Vou colocar o papel aqui. Então, ó, vou ajustar ele para ficar bem rente aqui, mas para sobrar uma margenzinha, não precisa ficar tão perto assim não. Ó, tá vendo que aqui ainda tá sobrando, né? Então joga um pouco aqui para trás, aqui já tá bom. A gente já arranca esse excesso. Tiramos aqui a primeira parte. E agora a gente joga para o outro lado. Tá vendo que ficou uma bordinha aqui ainda? Essa bordinha aqui, depois é só para dar margem de corte, porque eu vou laminar primeiro, e aí depois eu aplico ela no PVC, e aí depois com ela no PVC é que eu faço o corte final. Que pode ser feito tanto no estilete, ou até na guilhotina mesmo, na guilhotina facão. Vou mostrar pra vocês como que eu corto na guilhotina facão. Aí a guilhotina tem que estar bem afiada, mas dá pra cortar de boa. Então, ó, aparei aqui os dois lados. Agora tem uma margenzinha de mais ou menos meio centímetro para cada lado. Agora que a gente vai tirar essa margenzinha na hora que for dar o acabamento final. Vocês vão ver. E agora aqui, como eu vou fazer a laminação individual de cada uma dessas imagens aqui, o que eu vou fazer para facilitar para mim? Eu vou fazer o corte já desse vinil, mais ou menos aqui no tamanho da imagem, para quando eu for laminar de um por um, eu já tenho um vinil cortado na espessura, no tamanho já certo, para não ter problema de sobrar rebarba demais, ou de você for fazer com o rolo e acabar enginhando, criando bolhas, esse tipo de coisa. E aí você tendo o papel já cortado mais ou menos do tamanho certinho que você vai utilizar, é fácil para você que não tem a laminadora fazer a aplicação usando a espátula. Que eu vou fazer essa aplicação aqui com a espátula, para mostrar para vocês o tanto que é tranquilo fazer. Apesar de eu ter a laminadora aqui, eu vou fazer usando a espátula, porque cortando dessa forma fica bem mais tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou esticar o vinil do lado de cá. Ó, coloquei ele aqui do ladinho. Vou passar ele por debaixo
dessa guia aqui da guilhotina. Essa minha é uma régua, que inclusive tem vídeo no canal ensinando por que eu coloquei essa régua aqui e a vantagem dela para deixar o corte mais alinhado. Então, ó, eu puxo um pedaço do vinil para cá, do tamanho do papel que eu vou usar. Deixo uma sobrinha aqui de um dedo, mais ou menos, só para margem de erro mesmo, ó. Então tá aqui. Cortei. Como são 11 plaquinhas 20 por 20, eu vou cortar mais 10 desse aqui agora. E aí eu uso a mesma como modelo. Então é só repetir esse processo aqui mais 10 vezes. Sempre deixando uma margenzinha. Vou deixar mais perto aqui para ele ficar mais alinhado. Deixa eu colocar a câmera de cá, porque aí fica mais tranquilo para eu fazer. Não me atrapalha tanto. Vamos lá. Então, ó. 1, 2, 3. Ó, agora eu vou mostrar aqui para vocês o tanto que é tranquila a aplicação desse vinil aqui em cima da impressão, depois que já está tudo cortado com as medidas necessárias. Então aqui, ó, se a gente colocar um em cima do outro, você vê que tem um espaço aqui, ó, tem uma margem de erro sobrando. Então essa margem, que é essa bordinha que sobra, você usa ela para prender aqui em cima, na base de corte ou na mesa que você está utilizando, para facilitar na hora que você for puxar com a espátula. Então o que você faz? Posiciona aqui sua impressão, chegar mais perto aqui. Vamos lá. Posicionou a impressão. Você vai pegar o material, o vinil, ou papel contact. Também serve aquele papel contact que você compra em papelaria mesmo, tá? A diferença dele para esse aqui é que esse aqui ele é um pouco mais transparente do que o papel contact. O papel contact você consegue ver um pouquinho, que ele tem um pouquinho mais de opacidade, enquanto esse aqui ele é bem transparente. Então, ó, tirou a pontinha, você segura ela aqui, não deixa ela grudar no papel. Você vai colocando aqui por baixo, de forma que o papel, que o vinil, fique por cima de toda a área da sua impressão. Tá vendo? Ó, não dá para ver a impressão nem de cá, nem de cá, nem de cá. Então o vinil tá totalmente em cima dessa impressão. Garantiu que está em cima, você firma com a mão aqui e pode soltar, ó. E aí você solta e já vem com a espátula e já passa de dentro para fora e subindo, ó. Passa de um lado, passa do outro, passa uma de fora a fora para garantir. Fez esse movimento aqui, você já começou a aplicação desse vinil na ponta do papel e o restante dele aqui está preso na base. Então ele não vai soltar tão fácil, ele vai ficar preso, ó. E aí com ele preso, você vai vir aqui e pegar essa pontinha que a gente dobrou para dentro. Pode enrolar essa ponta aqui se você quiser, ó. E aí você vai puxando levemente aqui para soltar o vinil. E enquanto você puxa, você vai fazendo um movimento de espátula. Sempre do meio para fora. Olha só, enquanto eu puxo com uma mão, eu vou com a espátula de dentro para fora. E olha só o resultado, material laminado. Como vocês podem ver, ó, a gente deixou uma bordinha, então essas bordinhas ficam de cá. Agora esse material já está pronto para depois eu aplicar ele no PVC para fazer o corte. Então agora eu vou acelerar o vídeo aqui. Na verdade, vamos laminar mais uma aqui só para vocês acompanhar, só para ver se deu para entender tudo certinho. Vou tirar essa daqui. Cuidado na hora de armazenar, que ainda está com esses excessos que a gente vai arrancar depois. Então, ó, vou pegar mais um. Filmar daqui para lá. Vou pegar mais um vinil aqui. Tá aqui o vinil. Confere se tá na posição certinha. Tá aqui. Tira só a pontinha. No máximo 2 dedos. Essa pontinha você dobra aqui o liner para baixo. Dobrou. A gente vai posicionar aqui novamente. Começa posicionando sempre por baixo. Cobriu toda a área da impressão. Você pode vir aqui e soltar o vinil. Soltou o vinil, você vem com a espátula aqui, ó, de dentro para fora. Prendeu na base,
colou na primeira ponta da impressão, vem puxando por baixo, enquanto passa a espátula. Vou fazer esse mais rápido, que aquele primeiro eu fiz mais devagar para vocês verem. Mas aqui já é para vocês verem na velocidade real mesmo como que é. E olha só, mais um laminado. Então agora eu vou acelerar o vídeo e vocês vão acompanhar a laminação do restante do material com o vídeo acelerado, beleza? Olha só, já tô com o material aqui todo cortado, tá? Fiz a laminação, ficou aquelas rebarbas, aparei a rebarba na tesoura mesmo, tá dando até pra ver que tá meio tortinho, poderia estar tirado na guilhotina, só que como fica os excessos de plástico, ele acaba grudando na guilhotina. Então eu tirei na tesoura mesmo, que tava mais rápido, mais prático. Olha só, todos aqueles quadradinhos que são de álbum estão aqui. Todos ainda com um pouco de margem, essa margem branca aí, que essa margem branca a gente vai retirar no acabamento final, lá na guilhotina, tá? Aqui tá a placa de PVC que eu vou utilizar. Na verdade é uma chapa PS, tá? Essa aqui é de 1 milímetro de espessura. Para esse tipo de plaquinha aqui é de 1 milímetro, já tá passando de bom. Aqui é a metade de uma inteira. Essa placa inteira ela é 2 metros por 1. Essa daqui tá a metade, é 1 por 1. Então eu vou tirar esse plástico de proteção dela aqui. E agora a gente vai simplesmente começar a aplicar o nosso material já laminado em cima dessa placa de PVC, para depois a gente fazer o corte dela. Vou colocar um peso aqui só para ela não descer para lá. E aqui vou utilizar uma espátulazinha também. Essa aqui é um pouco maior, mas qualquer espátula serve. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai só destacar uma pontinha aqui do liner do papel adesivo, né? Só um pedacinho aqui, ó. Você destaca um pedacinho, posiciona aqui mais ou menos onde você quer colocar. Prende essa pontinha aqui que a gente tirou o liner. E faz um procedimento parecido com aquele de laminar. Você vai puxando aqui embaixo, enquanto vai passando a espátula em cima. Bem tranquilo, ó. Só para o adesivo fixar no PVC. Olha só. Ó, vou continuar o próximo aqui do lado agora, deixar mais pertinho aí para vocês acompanharem mais no detalhe. Então a gente repete o processo. Tira aqui só uma pontinha do liner, ó, tipo um triângulo. Posiciona aqui ao lado do que a gente vai colocar. Posiciona aqui na base e na lateral. Posicionou, aperta essa pontinha aqui para ela colar. Então essa pontinha colada ele já não vai sair fora do lugar mais. E aí agora com a espátula, você vem puxando aqui, ó. Enquanto você puxa aqui, você vai passando a espátula. Olha só. Ele já se fixa bem facinho. Essa parte aqui é bem tranquila, não precisa ter tanto cuidado igual na hora de colocar o vinil, na hora de colocar o vinil transparente. Na hora de colocar o vinil tem que ter bastante cuidado para não dar bolha. Aqui também tem que ter cuidado, é lógico, mas já não precisa ser tão delicado como no outro processo. Deixa eu deixar vocês aqui um pouquinho mais. Agora eu vou seguir com o vídeo acelerado, tá? Enquanto eu coloco todos esses adesivos e preencho eles aqui na placa PS. Bora lá. Olha só, placa já adesivada. Agora a gente vai partir para o corte dessa chapa para a gente dividir aí as plaquinhas, né? E aqui a gente tem duas possibilidades. É possível a gente fazer esse corte já direto aqui, até com acabamento também, usando só régua e estilete. Porque a gente risca o PVC e ele já quebra bem fácil. Só que o estilete tem que estar absurdamente bem afiado
e tem que tomar bastante cuidado, porque qualquer errinho você perde o material. Por quê? Porque esse corte que eu vou fazer vai ser aqui no zero, não vai deixar borda. Então, para não ter risco de eu perder esse material, eu vou fazer esse risco com estilete no meio dessa bordinha branca, para quebrar o PVC, e depois fazer o acabamento na guilhotina, porque na guilhotina eu sei que não tem risco de eu perder, vai me dar um acabamento bem melhor. Então eu vou fazer dessa forma. Vou seguir com o risco aqui para mostrar para vocês agora. Então vamos lá, nessa parte do risco eu vou usar simplesmente uma régua, e aqui no meio, olha só, eu vou traçar a régua aqui no meio da bordinha, né? Eu vou fazer um risco com estilete bem afiado. Se você quiser garantir, você faz 2 riscos, ó. Passa o estilete bem afiado, uma vez, duas vezes. Para o PS de 1 milímetro, essas 2 vezes já é mais que o suficiente. Faz o mesmo processo no outro meio aqui. Uma vez. 2 vezes. E agora aqui na última parte. Deixa eu chegar mais para cá, para vocês acompanharem. Uma vez. 2 vezes. Esse aqui eu vou deixar para separar depois, porque eles estão fora. Esse aqui tá certinho, ó. Tem 1, 2, 3, tem 9 aqui, então ficou um quadrado legal. Então agora eu passei do lado de lá, agora eu vou passar do lado de cá, olha só. Vou virar a placa aqui que vai ficar mais fácil para mim. Na verdade, eu vou fazer com ela assim, porque para mim fica numa posição mais interessante. Aqui, dessa forma. E a gente vai só repetir o processo, só que dessa vez fazendo com esses 3 aqui, ó, de lá para cá. Centraliza bem. Usando o lado errado da régua não vai. Uma vez. 2. Mais um aqui na ponta de cá. Uma. 2. E a última para finalizar aqui no topo. Uma. 2. Prontinho. Essa parte do PS aqui já está prontinha para ser destacada. Com o risco que a gente fez, ele já vai quebrar na posição que a gente marcou aqui. Então você só vai dar um impacto nele aqui, ó. Pega com as 2 mãos aqui, o corte está aqui, né? Então você só vem aqui com as 2 mãos e ó. Viu só? Ele já dobrou e já destacou. E aí ele vai seguir retinho na marcação que a gente fez. Repito o processo do lado de cá. A gente fez o corte aqui, né? Então, ó. Cortou. E olha só. Destacou. E aí, se vocês usarem a criatividade, isso aqui poderia muito bem ser um mosaico. Isso aqui poderia ser uma placa só, um quadro só. Tá com dupla face aqui de fora a fora, isso aqui daria um quadro só. Poderia ser um mosaico com uma foto grandona dividida em 9 aqui, ó, para ficar desse tamanho, ou até mesmo dessa forma aqui. Suponhamos que o cliente quisesse uma imagem grandona, uma placa grandona, com vários álbuns assim, ó. Dessa forma já é um material comercializável e fica bem bonito. E olha que tá com acabamento ruim. Se eu tivesse melhorado esse acabamento aqui, ó, teria ficado bem mais perfeitinho. Por quê? Porque eu fiz de uma forma que eu vou recortar depois. Mas olha como já fica um resultado bem bacana. Então aqui eu vou seguir quebrando, seguindo as linhas que eu fiz. Você simplesmente vem aqui, ó. E ele vai separando de um por um, bem de boa.
Então, por isso que eu falei que já dava para fazer esse acabamento aqui na régua mesmo. Porém, como eu quero deixar um pouquinho mais garantido que vai ficar um bom acabamento, eu ainda vou recortar essas rebarbas lá na guilhotina. Não precisava, mas eu vou fazer. Então agora eu vou só terminar de cortar esses aqui, e o próximo passo a gente já vai ali para a guilhotina para fazer o acabamento. O processo de acabamento aqui é o mais simples possível. O que eu vou fazer aqui é só fazer um corte rente aqui no final, porque esse material não vai ficar com essa margem branca. Então eu vou posicionar a minha guilhotina, ela é mais afiada aqui na ponta, então como é um material um pouco mais grosso, eu vou deixar ele mais no início dela. Lembrando que para fazer esse corte, a guilhotina tem que estar bem afiada, tá? Então, ó, posiciono aqui deixando uma margem bem rentezinha e passo um corte bem firme. Um corte rápido e firme para não dar margem para engasgar, para mastigar, nem nada do tipo. Desde que a guilhotina esteja afiada. Se a guilhotina não tiver com o fio bom, não vai dar certo. Mas olha só, vocês veem como ela corta bem de boa. Aparou os 4 cantos. Olha só o resultado final. O brilho da laminação. Impressão com tinta corante, papel fotográfico adesivo. No PVC. Aqui é só colocar a fita dupla face para finalizar. E tá pronto para ser entregue esse material. Vocês viram que aqui não teve segredo. Eu só aparei ali na guilhotina mesmo. Modo bem tradicional mesmo. Então agora eu vou seguir cortando os outros naquele vídeo acelerado. Modelo padrão aí. Bora lá. Então olha só, pessoal, temos aqui o material já acabado, prontíssimo para ser embalado e entregue para o cliente. Aqui todos esses, como vocês viram, são álbuns de Lana Del Rey. O pedido é todo do mesmo cliente, tá? Então, cliente fãzão aí de Lana Del Rey. E aqui, não sei dizer o que é isso não, vocês conhecem? Isso aqui parece o símbolo dos Lannister de Game of Thrones, mas aí seguiu para cá já parece outra coisa que eu não faço a mínima ideia do que é. Uma fênix e uma cobra. Isso aqui parece Star Wars, mas ao mesmo tempo tá muito moderno para ser Star Wars. Então não sei o que é isso também não. Parece uma mistura de Power Ranger com Star Wars, sei lá o que é isso. Vocês sabem o que é isso aqui? Coloca aí nos comentários, vamos ver se alguém tá mais por dentro do que eu dessas modernidades. Aqui vou usar uma fitinha dupla face, tradicionalzinha, padrão mesmo, comprada na Shopee, cópia da 3M, tem nem marca isso aqui, deixa eu ver se tem. MVA adesivos. Então a gente vai tirar, vou colocar 4 pontinhos de fita para cada plaquinha. A plaquinha fica bem leve, então não precisa pôr muita fita, tá? Pode economizar na fita aí, um pedacinho pequeno assim, ó, de cerca de 2 centímetros. Já funciona tranquilamente. Coloco aqui um em cada cantinho. E perfeito. Esse material aqui já está pronto para ser embalado e entregue para o cliente. E o resultado final é esse aqui que vocês estão vendo. Ainda dou mais uma dica, hein? Se quiserem melhorar esse acabamento aqui, vocês podem usar um arredondador de canto para, ó, dar aquele acabamento filé e agregar valor. Isso aqui você pode fazer com foto do cliente, pode substituir, por exemplo, aquele azulejo personalizado, pode ser uma plaquinha de aviso para uma loja, uma lanchonete, porta de casa, escritório, guarda-roupa, qualquer coisa. Então, a possibilidade dessas plaquinhas aqui são infinitas, tá, galera? O uso pode ser desde decorativo a informativo, vai da criatividade e da necessidade do cliente. E agora a gente vai sentar ali um pouquinho para falar sobre preço, que eu sei que vocês querem saber. Bora lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre o custo de produção e de venda desse tipo de plaquinha, tá? Como vocês viram aqui, a maioria dessas plaquinhas foi na medida 20 por 20, tá? E foi usando essa medida que eu calculei e passei o valor para o meu cliente. Vocês devem estar estranhando essa plotter aqui, não estranha não, tá? É porque é uma decoração nova da loja aqui. Brincadeira, porque ela costuma ficar ali, só que a Thaís está fazendo alguns bottoms ali pra gente, tá ali na produção, e eu tive que tirar a plotter e colocar ela aqui no cantinho, então por enquanto ela vai fazer parte do cenário aqui, tá bom? Então vamos lá. Essas plaquinhas 20 por 20, como eu falei para vocês no início, eu usei o PVC PS, né, de 1 milímetro para produzir.
Vou passar os preços que eu pago aqui na minha região, tá? Se você for precificar esse material, você tem que precificar com os preços que você utiliza aí na sua região. Atualmente eu estou pagando R$ 37,00 na placa de PVC de 1 metro por 2. Nessa placa de 1 metro por 2, se a gente fosse aproveitar 100% dela, daria para fazer 50 plaquinhas de 20 por 20, mas é lógico que sempre tem uma perda. Então eu vou tirar 10% aí e vou colocar que a gente tem 45, deixa eu chegar mais perto aqui, só para vocês acompanharem aqui os cálculos. Vamos colocar que eu pago R$ 37,00 e dá para fazer 45 plaquinhas. 37 dividido por 45. Então eu tenho o custo aqui da plaquinha PS de 82 centavos cada uma. Vou colocar aqui plaquinha, 82 centavos. Como eu gasto uma folha de papel adesivo, vou colocar aqui papel adesivo, vou colocar o meu custo, tá? Eu pago 50 centavos na folha, então são mais 50 centavos de papel adesivo. Eu pago R$ 9,90 no metro do vinil transparente, ele é 1 metro por 1,20 m, então ele rende bastante também. Esse 1 metro por 1,20 m, que é a parte da laminação, né? Daria para fazer aí em torno de, deixa eu ver, 1,5 metro vezes 6, em torno de 30. Como tem a margem de erro, vamos colocar 25. Dá para fazer com 1 metro 25 plaquinhas. Então a gente coloca aqui 9,90 dividido por 25. São 42 centavos de vinil. Vinil 42 centavos. Vou jogar aqui de fita adesiva, vai muito pouco de fita adesiva, tá? Vou colocar 20 centavos aqui só para... Vamos arredondar, contar a embalagem, que é o saquinho, mais a fitinha que vai fechar, um adesivo que você for colocar, mais a fita dupla face que você vai, vamos arredondar para 50 centavos. E vou colocar aqui acabamentos. Acabamento 50 centavos. Então, o que ficou de custo aqui para a gente nesse material? Só de custo de obra, de matéria-prima mesmo. Então, são 82 centavos mais 50, mais 42, mais 50. Deu aqui um custo total de 2,24 por plaquinha. Total, 2,24 por plaquinha. Vamos arredondar para 2,50 para incluir algum outro custo aí, talvez a energia de montar a haste, não teve nenhuma máquina que usou mais energia fora isso, então só isso mesmo. Vamos arredondar para meu custo de 2,50 para cada plaquinha, e nessa encomenda do cliente eu cobrei R$15 em cada uma. Então foi aí uma margem de lucro de 12,50 por plaquinha. A encomenda desse cliente foram no total 14 plaquinhas, então vamos lá. Foram 14, meu custo 2,50. É lógico que aquela que é um pouquinho maior, o custo pode ter aumentado, mas não vou levar isso em consideração, porque vamos pouco foi, sei lá, coisa de 30, 40 centavos a mais. Então vamos manter essa média. 2,50 vezes 14, que conta é essa? 2,50 vezes 14, de custo, tive R$35, 14 vezes 15. O que eu cobrei do cliente foram R$210, então foi um serviço de R$210, onde eu tive de matéria-prima R$35 de custo, e toda essa produção me tomou em torno de 2 horas, desde o início da impressão, laminação, aplicar o adesivo na placa PS, cortar, fazer o acabamento e colocar a fita dupla face. Então, como vocês podem ver, é um produto que ele tem uma margem bem bacana pelo preço que eu cobro aqui. Mais ou menos 2 horas de produção, a gente tem livre aí, pode tirar tranquilo R$150 de lucro, tá? Então, mais uma dica para vocês de um produto muito rentável, que é fácil de produzir, que não precisa de muito equipamento. O mais difícil aqui vai ser você conseguir achar a chapa PS, porque eu já vi em outros vídeos que eu postei, o pessoal comentando que é difícil de achar. E comprado pela internet, o PS acaba saindo caro, então eu sei que é inviável para algumas pessoas em algumas regiões. A vantagem do PS é que você pode recortar ele facilmente com estilete, e nisso te possibilita fazer outros formatos. Você poderia fazer uma placa triangular, hexagonal, retângulo, então tipo, ele tem essa facilidade de ser cortado em vários formatos. Tem a possibilidade de fazer no MDF também, só que aí você já tem que comprar o MDF no formato que você precisa, e isso para evitar você mesmo cortar, que cortar um MDF vai dar muito mais trabalho do que cortar com um estilete uma placa PS, né? E aí na sua região, você vai ter que procurar ele em casas de comunicação visual, que são as fornecedoras das gráficas locais. Se a sua cidade é uma cidade que tem gráficas maiores, gráfica de comunicação visual, com certeza em algum lugar aí vai ter uma fornecedora de materiais para comunicação visual. Aí cabe a você procurar bem procurado onde que tá. Nessas casas, geralmente eles vendem vinil, adesivo para impressão, lona para impressão, adesivo promocional, PS, PVC e esses materiais ACM
de comunicação visual mesmo. Então, provavelmente deve ter na sua região, só não é tão fácil assim de achar. Então, você tem que procurar, você ter um material com um custo bom e poder vender com uma margem boa de lucro. Se você ficou até o final, comenta aí que você ficou até o final, que eu vou dar um joinha, vou lá agradecer por você ter visto todo o vídeo. Não esquece de se inscrever lá no Instagram pessoal, @LucasSantosViper, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Quer entrar com tudo no ramo de encadernação, faturando mais de R$3.000 já nos primeiros meses, com agendas, cadernos, cadernetas, blocos de anotações, livros de receitas e muito mais? Conheça agora mesmo o método Viper de encadernação.